políticas tarifárias e não tarifárias e por barreiras comerciais do Brasil. Fala que o relacionamento tem estado longe de ser recíproco, mas essa é uma postura muito diferente da postura de Trump de apenas poucos meses atrás, Yuri. Quando Trump anunciou aquele tarifaço, chamou todo mundo para vir aqui para a Casa Branca no Liberation Day, o Dia da Libertação, anunciando as tarifas recíprocas, para outros países, o Brasil foi um dos menos taxados. Ou seja, esse tipo de relação, de injustiça, parecia não existir ou pelo menos não incomodar Donald Trump até então. Foi agora, depois da série de comentários sobre Jair Bolsonaro, depois de todas as críticas sobre o BRICS, depois da fala de Lula, enfim, depois de uma série de desdobramentos que Trump parece ter mudado de ideia e agora aplica essas tarifas de 50% ou promete aplicar essas tarifas de 50%. Porque, Yuri, a gente tem que lembrar que Trump muitas vezes faz ameaças, ele faz ameaças ousadas, faz ameaças grandes, como essa, por exemplo, de 50%, e depois acaba fechando acordos. É uma tática de negociação de Donald Trump. Não estou dizendo que nesse momento é o caso, isso a gente vai ter que entender mais para frente, a partir de como o Brasil vai reagir, de como o próprio Trump vai reagir nos próximos dias. Mas Trump costuma fazer esse tipo de ameaça grande e depois fechar um acordo para se mostrar mesmo um bom negociador. Então isso não é incomum, isso não foge das práticas de Donald Trump, não é algo fora do normal. Agora, o que chama a atenção é que ele de fato mudou muito a postura com relação ao Brasil, que foi um dos países menos taxados na época do tarifaço. O mercado no Brasil ficou bem assustado naquela época, com medo do que poderia vir a seguir, e depois respirou aliviado quando viu que as tarifas, naquele momento, impostas ao Brasil não eram nem de perto as impostas a outros países. E agora essa situação muda drasticamente, Então é Trump mais uma vez adicionando aí um critério de incerteza, ao cenário de volatilidade, de mudanças de opinião, de que ele tem o tempo todo, de fato, e que vai mudando de acordo muitas vezes com a percepção da opinião pública. Isso não só com relação a tarifas, mas com relação a diversos outros assuntos. Trump acaba mudando as políticas dele com relação depois dos impactos da percepção da opinião pública, e não é diferente mais uma vez. A gente precisa lembrar, Yuri, que Trump então anunciou as tarifas a princípio lá atrás, no Dia da Libertação, depois de uma série de reações negativas do mundo, dos mercados do mundo afora, resolveu aplicar o período de pausa de 90 dias, que era um período para que os países pudessem fazer negociações, fechar acordos com a Casa Branca. Só que quem está acostumado a fazer esse tipo de negociação sabe que esse tipo de acordo leva meses, às vezes anos para ser fechado. Então, essa ideia de Trump de que em 90 dias mais de 200 países iam fechar acordos com a Casa Branca era uma ideia que foi recebida com muito ceticismo. As pessoas duvidaram muito, tanto que até agora ele só fechou acordo com 3 países, com a China, com o Reino Unido e com o Vietnã. E isso não é surpresa para ninguém, que isso aconteceu dessa forma. E hoje acabaria esse período de suspensão, as tarifas entrariam em vigor. Ele estendeu mais um tempo, ele estendeu até o dia 1º de agosto esse prazo para que as tarifas entrem em vigor, e agora está mandando cartas para os países simplesmente avisando qual é a tarifa, em quantos % os produtos de cada país serão taxados entrando aqui nos Estados Unidos, e agora envia essa carta para o Brasil, então falando em 50%. Olha, Donald Trump escreveu aqui: se por algum motivo você decidir aumentar suas tarifas, ou seja, se o Brasil decidir retaliar, aumentando as tarifas sobre produtos americanos, então qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las será adicionado aos 50% que cobramos. Ou seja, ele já faz uma ameaça. Se o Brasil ameaçar retaliar e acrescentar tarifas sobre os produtos americanos, então as tarifas sobre produtos importados do Brasil vão subir, vão ser de 50% mais o correspondente à porcentagem que o Brasil decidir acrescentar aos produtos americanos.